A pirataria deixou de ser um problema invisível, hein? Se tornou um crime real que bate aí na porta da sua casa, causa um rombo que é bilionário à economia brasileira, além de apresentar riscos aos consumidores. Você sabe disso. Só em 2024, o mercado ilegal gerou um prejuízo de quase 470 bilhões de reais, segundo o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e Ilegalidade. Esse setor mais atingido é o de roupas, o de acessórios. Só que os impactos vão muito além. Essa questão virou tema de uma série especial que o Jornal da Record exibe por esses dias. Está à sua disposição no r7.com. Para entender como esse esquema funciona, por que ele cresce, como o poder público tenta frear esse crime, eu vou conversar agora com Fernanda Avendaia. Ela é auditora fiscal da Receita Federal e é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita em São Paulo. Fernanda, muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Bom, quando a gente fala em quase 470 bilhões com B de bola, dinheiro perdido num único ano, do que exatamente a gente está falando? Onde é que esse dinheiro deixa de circular? Em que, de fato, a gente está pagando essa conta no fim do dia? A gente pode começar falando um pouco que hoje a gente não tem grupos que praticam somente a comercialização de mercadorias irregulares, né? A gente tem que pensar que existem redes criminais, onde essas pessoas, grupos que são especializados em diferentes atividades ilícitas, eles se conectam por exemplo, a venda de mercadorias pirateadas ou mercadorias contrabandeadas, elas vão gerar recurso para alimentar outras atividades dentro dessas redes. Então, esse valor estimado aí pelo Fórum Brasileiro, ele considera, digamos, esse lucro do crime organizado, né, em todas essas esferas. E a gente tem diversos setores que são impactados, né? Você falou um pouco aí dos vestuários, a gente pode destacar também o setor de eletrônicos, onde a gente tem hoje em dia, smartphone irregular circulando no país, por exemplo. A gente tem que lembrar que a gente tem brinquedos também, que são muitas vezes trazidos de maneira irregular, medicamentos, então muitos são os setores que hoje são impactados por esse tipo de mercado irregular. E é por isso que a gente tem que avançar nessa discussão e discutir, quem sabe, alguns dos setores que, de fato, lideram e puxam a fila, não? O vestuário está liderando o ranking de prejuízos há algum tempo, com perdas próximas aí de 90 bilhões de reais. Fernanda, por que as roupas e acessórios se tornaram os principais alvos, digamos assim, da pirataria hoje no Brasil? São itens mais baratos? Tem a ver com a cultura do brasileiro de querer usar marca mesmo sabendo que ela não é de verdade? Sim. Hoje em dia o vestuário é um problema sério. A gente vai ter essa comercialização acontecendo não só nos centros comerciais já conhecidos aqui da cidade de São Paulo, como também em plataformas de marketplace, ou no comércio eletrônico de uma maneira geral, né? E sim, eu acredito que a gente precisa ter mais uma campanha de conscientização da população, de que você adquirir uma peça que é uma peça pirata, né, uma peça contrafeita, que a gente fala na linguagem técnica, ela pode contribuir para alimentar uma organização criminosa com recursos financeiros. Então, a gente precisa ter essa noção de que o fato de você usar, muitas vezes, uma marca, né, que está sendo ali pirateada, você está ajudando a outros tipos de crime. É isso, eu acho que a gente precisa começar a trazer mais essa consciência para as pessoas. E a gente também sabe que tem um estudo da USP, não? Mostrando que cerca de um terço dos consumidores de vestuário compram em locais com alto risco de ilegalidade. As pessoas sabem que estão entrando num lugar com produtos piratas, na sua opinião, ou não? Eu acredito que sim, porque a diferença de valores praticados é muito grande, certo? Tem casos em que a gente vê que eles tentam fazer parecer que a mercadoria é a mercadoria original, mas existem muitos casos em que as pessoas sabem que aquelas mercadorias são contrafeitas, né? A gente fala de, por exemplo, artigos até de luxo, bolsas que custam, mesmo as bolsas piratas, custam aí R$ 10.000.
E claro que a diferença do preço para uma bolsa de uma marca original é muito grande. Então a pessoa tem consciência de que aquilo é um produto pirata e que está ajudando a alimentar outros tipos de crime, certo? Concordo com você, viu, Fernanda? Agora, esse mesmo levantamento aponta que 21% das compras de eletrônicos acontecem em canais de alto risco, como redes sociais, vendedores informais. A Receita consegue acompanhar essa migração do mercado ilegal para esse ambiente digital tão pulverizado? Sim, hoje a gente vem fazendo um trabalho bem voltado para esse combate nas redes sociais, outras plataformas de marketplace. A gente vem trabalhando com um sistema, utilizando tecnologia, né, para fazer análise, pesquisa, gerenciamento de risco e fazer a retenção dessas mercadorias. E a gente vem desenvolvendo caminhos também para fazer identificação desses grupos ou pessoas que estão atrás dessas vendas de produtos irregulares nesses canais. A gente vem observando, sim, um crescimento muito grande desse tipo de comercialização nos meios digitais. Quando o produto, né, ele entra no país sem pagar impostos, é o que a gente chama de descaminho, né? Quais são os impactos diretos na arrecadação, na capacidade do Estado de investir em áreas como saúde, educação, segurança? A gente tem números disso? Sim, a gente tem esses números, né? A gente pode falar que ano passado o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública também tem uma estimativa de que aí a gente fala de lucro do crime organizado de uma forma generalizada, nessa questão da sonegação, né, chegaria em torno de 163 bilhões de reais, tá? Então, você imagina, é um valor que está ali, que poderia estar indo sim para os cofres públicos para ajudar investimento em áreas tão importantes no Brasil. A gente pode falar que esse tipo de comércio irregular, ele vai gerar concorrência desleal, ele vai prejudicar a indústria regular, a geração de empregos e o próprio investimento em saúde, em educação, em segurança. Então, são números que assustam e que a gente precisa trabalhar para melhorar. Agora, no caso dos celulares, hein, Fernanda? Mais de 4 milhões e meio de aparelhos irregulares num único ano vendidos, né? A gente sabe que o Brasil vende muito mais do que isso, mas são 4 milhões e meio irregulares. Isso segundo a indústria. Além da evasão fiscal evidente, que outros riscos esses aparelhos representam para o consumidor? Quando a gente pensa nesses aparelhos que vêm sem autorização da Anatel, por exemplo, né, que são aparelhos que muitas vezes têm um modelo similar autorizado no Brasil, mas que eles vêm de outras formas, chegam de maneira incorreta, né, são transportados. Mesmo esse tipo de situação pode comprometer aquele aparelho. Então, a gente tem que pensar em riscos, além desse de risco à indústria, do risco ao comércio, certo? Da geração de empregos, a gente tem que pensar em outros tipos de risco. Muitos produtos, eles não têm a segurança que precisam ter para ser utilizados. Como você falou, essa questão da bateria, a gente vai ter diversos problemas relacionados a eletrônico. Eu gosto também de lembrar a questão de brinquedos, né? Muitas vezes os brinquedos que são brinquedos contrafeitos ou brinquedos que não têm também a autorização do Inmetro, eles são produtos que podem comprometer a saúde da criança, colocar em risco a vida daquela criança. Então, o consumidor ele precisa ter consciência e pensar nisso na hora de adquirir esse tipo de produto. Doutora, outra coisa assustadora tem sido as canetas emagrecedoras, né? Não bastassem os criminosos entrarem em dezenas de farmácias todos os dias, aterrorizando funcionários e clientes, você também tem agora esse outro crime, que parece invisível, mas pode estar fazendo mal a muita gente. As canetas proibidas pela Anvisa, que vem de outros países como Paraguai, sem acondicionamento, sem nenhuma garantia de que o que tem ali na ampola é o produto que você deseja comprar? Como é que tá isso para vocês, hein? A gente tem visto um número muito grande de canetas e de substâncias que assim, dizem que é a substância que está ali, certo? Porque a gente nem tem como afirmar,
porque ele está vindo de outro país, não é exatamente do laboratório que é autorizado pela Anvisa a comercializar, por exemplo, né? Então você não tem nem certeza do produto que você está utilizando. Imagina o que é isso, né? O risco que isso representa para quem está fazendo uso desse tipo de medicamento. A gente está falando de um produto que seria para ajudar a saúde da pessoa e, na verdade, pode estar fazendo o contrário. A gente teve recentemente um caso já, né, de um problema mais sério, de óbito, enfim, de uma pessoa que utilizou esse tipo de produto. Então, além da questão da gente não ter certeza do que tem dentro desses produtos, a gente também tem o que você comentou, que é a falta de condições adequadas, né, no transporte, no manuseio, enfim, tudo isso pode modificar a característica daquele produto e pode vir a fazer mal à saúde da pessoa que está utilizando. É um problema muito sério e a gente tem visto aumentar muito a apreensão desse tipo de produto. É isso que eu ia lhe perguntar, se a gente tem braço para tudo isso, né? Porque as compras no Paraguai voltaram numa força tremenda em função do câmbio. Agora, e produtos de luxuosos, produtos de diferentes gamas de preço. É loteria. A pessoa entra com 7 telefones celulares, mais 5 caixas de canetas emagrecedoras e vai pro tudo ou nada. Pode perder tudo ali na fronteira ou pode passar. Então, Edu, a gente vem fazendo um trabalho bem sério de pesquisa e análise, como eu falei, a questão do gerenciamento de risco, para tentar melhorar o nosso trabalho de retenção, tá? Eu acho que é importante a gente pensar aí em cooperação institucional, né, em parcerias entre os órgãos que estão envolvidos aí na segurança pública, na segurança das fronteiras, certo? Porque a gente pode trabalhar junto e melhorar mais ainda essa questão do trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, hoje nos aeroportos, nos portos, a gente faz um trabalho muito sério, também vem fazendo esse trabalho nas fronteiras e tem também as equipes que trabalham naquela área que a gente chama de zona secundária, a exemplo da minha equipe aqui de São Paulo, né? Porque a gente pensa, por que São Paulo? São Paulo a gente não tem uma fronteira terrestre, apesar de ter o porto, aeroportos grandes, a gente tem equipes que estão aqui, sim, fazendo a análise, fazendo o gerenciamento de risco dessas mercadorias que circulam no país para a gente fazer a retenção. Claro, a gente poderia fazer muito mais se a gente estivesse mais efetivo, né? Enfim, mas é um trabalho que a gente vem tentado melhorar bastante com o uso de tecnologia. Bom, a gente poderia continuar aqui falando sobre outros produtos como bebida alcoólica, olha as intoxicações por metanol, poderíamos falar de outros tipos de cosméticos, aparentemente inofensivos, mas que não são, mas eu queria encerrar com uma mensagem sua para aquela pessoa que ainda enxerga camelô como o produto mais barato na internet, como algo inofensivo, Fernanda. Que ligação existe entre a pirataria do dia a dia e as organizações criminosas mais estruturadas? Eu acho que essa pessoa precisa começar a pensar que esse tipo de comercialização, a comercialização de produtos irregulares, ela está diretamente ligada à realização de outros tipos de crime, né? Como eu falei da questão das redes criminais, a gente tem que lembrar que a venda de uma mercadoria pirata, a camiseta de marca pirata que é comprada na rua, o boné pirata, né, essa caneta emagrecedora que está entrando aí de maneira irregular, a venda desses produtos, ela vai gerar recurso para alimentar outras atividades ilícitas que muitas vezes a pessoa mesmo que compra é vítima. Então, o consumidor precisa estar um pouco mais consciente dessa situação, né, e apoiar a gente nesse trabalho. Tenha o nosso apoio, Fernanda. Fernanda Avendaia é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e ao Descaminho da Receita em São Paulo. Muito obrigado, auditora. Obrigada, Edu. Obrigada pela possibilidade aí de falar e passar essa mensagem para os nossos consumidores. A gente vai continuar batendo nessa tecla. Não é fácil, é cultural, mexe no bolso, mas as pessoas ainda vão entender o tamanho do risco que corre. Essa foi a edição 1350 do JR 15 Minutos.
Se você gostou desse tema, quer aprofundar, continue acompanhando a série especial de reportagens sobre pirataria que está no ar no Jornal da Record. Se você está ouvindo isso um pouco mais à frente, vá lá no r7.com, no Jornal da Record, você encontra tudo, assim como o 15 Minutos, que é que nem pão quentinho na sua plataforma de streaming todo dia de manhã. A produção foi de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo, Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia. Bora para a próxima?